Fala meu amigo cartoleiro, fala minha amiga cartoleira, eu sou o Bruno Genovese, sou estudante de jornalismo e apaixonado por esportes e estatísticas. Esse é o Futologia, o seu canal de análise de futebol. Bom pessoal, vídeo de dicas da 19ª rodada do Cartola, para fechar o turno daquele jeito, dar uma mitada, dar uma destruída, ganhar aquelas ligas que são por turno. Então a gente tem que fazer uma boa pontuação nessa rodada, ela é muito importante. E antes de a gente começar as dicas, tem uma coisa que é muito importante que eu queria passar para você nessa rodada. Alguns times não jogaram durante a semana, ou não jogaram ou pouparam seus titulares. E isso coloca eles em muita vantagem para os confrontos do Brasileirão no fim de semana. São 5 times: o Fluminense, o Fortaleza, o Inter, o Coritiba e o Sport. Deles, o Fluminense e o Fortaleza se enfrentam, e acho que é um jogo bastante complicado que eu não vou apostar em ninguém. Os outros 3, por sua vez, eu acho que são times que a gente tem que apostar nessa rodada por causa dessa vantagem. O Inter joga contra o Corinthians, é fora de casa, mas eu acho que é um time legal para você apostar, porque está muito bem no campeonato e também poupou seus titulares. Além dele, o Coritiba vai jogar em casa contra um Atlético Goianiense muito enfraquecido que também jogou durante a semana. Acho que o Coritiba também é um dos favoritos da rodada. E o Sport joga contra o Atlético Paranaense bastante enfraquecido, e acho que possa sair com vitória, tá certo? Acho que esses 3 times são times que talvez não fossem tão olhados para a rodada, mas pelo fato de não terem jogado ou por terem poupado seus titulares, acho que são times que são legais de escalar, tá certo? Vamos para as dicas? Como vocês podem estar vendo aí na tela, na última rodada nosso time fez 73 pontos, uma pontuação mediana para a rodada. Algumas apostas deram certo, como o Pedro, como o Vinícius, mas alguns outros não foram muito bem, como foi o caso do Nenê, por exemplo, que poderia ter ido bem. O Fluminense ganhou do Santos, fez 3 gols, mas o Nenê saiu machucado no primeiro tempo, então a gente teve um pouquinho de zica, não conseguimos fazer uma pontuação tão alta, mas mesmo assim acompanha uma média, não descemos tantas posições no Nacional, estamos atualmente na posição 38 mil, para quem já chegou em 15 mil é uma pontuação até que baixa, mas eu acho que a gente pode continuar subindo e essa rodada é imprescindível para isso. Então vamos escalar? Começando aqui pelos goleiros, a primeira opção que eu vou dar para vocês, antes vamos fazer nossa ordenação aqui pela média, a primeira opção é o Fernando Praz do Ceará. Ele joga contra o Botafogo, que é o time que mais cede defesas difíceis, considerando o mando de campo nessa rodada. Entre os 20 times que jogam, o Botafogo cede em média 1,8 defesas difíceis para os goleiros. É o caso, por exemplo, do Tadeu do Goiás, que na última rodada, quando ele jogou contra o Goiás, contra o Botafogo lá no Newton Santos, ele fez uma pontuação muito alta, conseguiu fazer várias defesas difíceis e ainda saiu com SG. Eu acho que pode repetir a dose com o Fernando Praz. A gente indicou o Tadeu naquela rodada, acabamos não escalando, então vamos de Praz nessa rodada, tô bancando. Na última rodada acabei escalando ele no time do vídeo, mas depois troquei pelo Santos, que negativou. Mas Fernando Praz nessa rodada vai ser o nosso goleiro, uma das 3 indicações e para mim a melhor delas, tá certo? O segundo goleiro que eu vou indicar é o mais escalado da rodada, que é o Tadeu do Goiás contra o Vasco. Vem melhorando muito, o Vasco vem desfalcado, não vai com o Benítez, não vai com o Cano, que para mim são os 2 principais jogadores do Cruz Maltino. Então eu acho que o Tadeu ele pode até sair com SG, mas se não sair, garantir aquelas suas defesas difíceis que são características, tá certo? E além dele, também galera, vou apostar no Everton do Palmeiras. Todos os goleiros que estão jogando contra o Atlético Mineiro têm feito muitas defesas difíceis, porque o Atlético é um time que ataca bastante, que finaliza muito ao gol, mas não tem conseguido fazer tantos gols. Falta um centroavante, falta aquele cara para empurrar a bola para dentro. E o Keno não vai jogar nesse jogo, então eu acredito que o Atlético possa ter bastante volume de jogo e ter dificuldade de fazer gol. Por isso que eu acho que o Everton é uma boa opção para a rodada, mesmo ele tendo somente 7 defesas difíceis em 13 jogos até aqui. Mas é uma opção legal se você quiser bancar alguma coisa um pouquinho mais diferente, tá certo? Pulando aqui para os laterais, o primeiro nome que eu vou indicar, ele é o lateral com a maior média até aqui, que é o Heitor do Internacional. Tem só 5 jogos, mas já deu 2 assistências no campeonato, tem feito bastante desarme. O problema dele é que ele faz bastante falta e toma alguns cartões. Mas o Heitor joga contra o Corinthians, que na rodada é o time que disparado cede mais pontos e mais desarmes, considerando o mando de campo para laterais. Então, o Heitor é um cara muito legal você botar nessa rodada e ele é o dono aqui da nossa primeira posição de lateral, né, rodada 19, tá certo? Além dele tem o Vitor Luiz, do Botafogo, que vai ser muito escalado provavelmente, muito por causa da sua média, também pelo fato dele ser o batedor de pênalti do Botafogo, mas eu não vou escalar ele aqui nessa rodada. Acho que o Botafogo pode tomar gol. O Vitor Luiz deu uma diminuída nas pontuações nas últimas rodadas e não tô botando muita fé nele. Assim como não tô botando tanta fé no Felipe Jonathan, do Santos, que apesar de ter grandes chances de sair com o SG contra o Bahia, o Santos não segurou o SG nenhuma vez em casa até agora no campeonato, então fica ligado nisso.
é mais pelo fato do Bahia ser um time com pouco poder ofensivo, tá certo? Felipe Jonathan é um cara que vai melhor fora de casa, como eu já falei aqui em outros vídeos do canal, então eu não apostaria tanto nele. Mas está sendo bastante escalado também, então é bom você ficar de olho. E o Orejuela do Grêmio, eu acho que é uma boa opção também, mas não vou escalar porque eu vou colocar um zagueiro do Grêmio e não estou querendo dobrar ninguém aqui na defesa, nenhum time, porque eu acho que não tem nenhum grande favorito com boas chances de SG para a rodada. Então, na lateral aqui a gente vai fazer uma apostinha, a principal aposta do nosso time, eu acho, vai ser um cara que é bastante ofensivo, que tem chance de SG, já fez boas pontuações no ano, joga em casa, vai ser o Patrick do Sport, que é um cara que também tem um confronto direto contra o Abner Vinícius, que é o lateral esquerdo do Atlético Paranaense. É um cara jovem, não está tão preparado para ser titular, não é um cara tão bom na defesa, então eu acredito que o Patrick possa ser uma boa opção para a rodada. Mesmo não tendo uma média tão alta, vai ser nossa aposta, tá certo? Então Patrick e Heitor, os nossos laterais. Pulando agora para a zaga, galera, vamos apostar primeiro no zagueiro David Braz do Grêmio, que eu acho que é uma unanimidade da rodada. Ele já fez aqui 13 jogos no campeonato, 27 desarmes, uma média de mais do que 2 por partida. Já fez gol, é um cara que vai muito bem no jogo aéreo desde os tempos do Santos, até no Flamengo, no Palmeiras, sempre fez muitos gols de cabeça. Acho que existe uma chance de sair com SG contra o Bragantino. O Grêmio provavelmente vai com um time reserva, e é por isso mesmo que o David Braz deve jogar, mas eu acredito que possa sair com SG contra o Bragantino. Não tenho tanta convicção, mas o David Braz, por exemplo, na última rodada, mesmo sem o SG, fez 3.30, que para zagueiro nesse ano é uma pontuação muito boa, então eu estou apostando no David Braz, acho que você deveria apostar também. Além do David Braz, o outro zagueiro que eu estou apostando na rodada é o Natan, do Flamengo. Na verdade, é uma outra indicação que eu tenho para essa rodada, pelo fato do Natan ter 4 jogos e já ter 8 desarmes, que também é uma média de 2 por partida, uma média boa para zagueiro. Mas o Natan, por exemplo, na 12ª rodada, ele fez 5.70 com gol. Então significaria que ele teria feito menos 2.30 se ele não tivesse feito aquele golzinho de cabeça contra o Corinthians, tá certo? Mas o Natan é uma boa opção, não estou confiando muito no SG do Flamengo, que é um time que não está tão bem em casa no campeonato. Muito também pelo fato do gramado do Maracanã não tá tão bom. E o Flamengo é um time que toca muito a bola, que tem bastante qualidade técnica, então não está indo melhor até fora de casa do que em casa. O zagueiro que a gente escolheu para fazer dupla de zaga aqui com o David Braz vai ser o antigo companheiro dele do Santos, que é o Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo joga contra o Bahia, que é o time que disparadamente mais cede desarmes e mais pontos para zagueiros entre os times que jogam nessa rodada considerando o mando de campo. Eu acho que o Lucas Veríssimo pode sair com SG, eu acho que ele pode sair com desarmes, por esse dado que eu passei para vocês, e também pode fazer algum golzinho de cabeça, um cara que vai bem pelo jogo aéreo também. Eu acredito no Lucas Veríssimo e vou apostar ele aqui para ser o companheiro de zaga do David Braz. Indo aqui para os meias, galera, não vai ter muito segredo nessa rodada também. Vou apostar nos 3 meias com maior média até agora, que são o Thiago Galhardo, o Vinícius e o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto um pouco menos escalado do que os outros dois, um pouco menos visado, mas nos jogos do Coritiba ele tem ido muito bem. Tem sido disparado o principal jogador do Coritiba, finalizado muito a gol, dado muitos passes importantes, então eu acredito que jogando contra o Atlético Goianiense em casa, ele possa fazer mais uma boa pontuação. Como vocês podem ver aqui, ele não negativou nenhuma vez, é um cara regular, então mesmo se ele não fizer uma boa partida, eu acredito que ele não vai te decepcionar muito, tá certo? Então Giovanni Augusto é o nosso terceiro meia para a rodada, além, claro, do Vinícius e do Thiago Galhardo, que são jogadores que estão vivendo uma fase espetacular. Além deles, eu vou indicar para vocês o Caio Alexandre do Botafogo, que é um volante, joga contra o Ceará, fez 3 gols no campeonato e dos 4 gols que ele fez na carreira, 3 foram marcados no Newton Santos, jogando em casa. Esse jogo vai ser no Newton Santos, eu acho que ele pode chegar bastante à frente contra o Ceará, pode ter chance de fazer um gol também, mas acho que seria um pouco arriscado, muito pelo fato dele ser, de fato, um volante, não ser um cara cuja primeira função é fazer gols. Ele primeiro tem que defender e se sobrar algum espacinho ele marca gol. Só que o Caio Alexandre já marcou 3 gols no campeonato, então acho que ele se configura como uma boa aposta. Diferente, por exemplo, do Everton Ribeiro, que é o terceiro meia mais caro da rodada. Joga contra o São Paulo em casa, mas nunca foi um jogador muito de cartola. Na última rodada, por exemplo, ele fez gol e fez só 8.10, o que significa que sem o gol ele teria feito só 0,10. Acho que o jogo não vai ser tão fácil como muita gente está pintando. O São Paulo vem melhorando, o Flamengo não é tão forte dentro de casa, então eu não acredito que o Everton Ribeiro possa fazer uma pontuação tão boa. Pode fazer o gol, pode dar assistência, posso quebrar a cara, lógico, mas não vou apostar no Everton Ribeiro para essa rodada, acho que tem opções melhores. No ataque, uma opção eu vejo como unanimidade, que é o Marinho do Santos, que joga contra o Bahia em casa.
além de ser um mito do ano do Cartola, pontuar bem sem decisão, que isso todo mundo já sabe, ele enfrenta o Juninho Capixaba, é o lateral esquerdo do Bahia, o Marinho é ponta direita, e o Juninho Capixaba, como muita gente sabe também, é um cara muito melhor no ataque do que na defesa. Tem bastante gente, bastante torcedor do Bahia, do Grêmio, do Corinthians, e queria que ele jogasse como um ponta, faz bastante gol até. Mas defendendo ele não é muito bom. O Marinho vai encarar ele, acho que pode ter bastante chance de finalização contra uma defesa fechadinha do Bahia, e acho que você não pode deixar o Marinho de fora do seu time nessa rodada. Além dele, o Pedro do Flamengo é um outro cara que vive fase iluminada. Vou escalar aqui no meu time, na última rodada eu coloquei, ele não me decepcionou, fez 12.20, finaliza muito a gol, cria muitas chances. Acho que não pode deixar o Pedro de fora, tendo em vista a fase que ele está vivendo. Além deles, vou indicar para vocês o Renato Kaiser, do Atlético Paranaense. Não é um cara tão absurdo, não caiu tanto nas graças da torcida, mas jogando fora de casa ele costuma deixar seus golzinhos. Já são 5 gols no campeonato e os 5 marcados fora de casa. Jogando contra o Sport, que não é um time tão estável, acho que o Renato Kaiser pode deixar o dele, mas não vou apostar nele. Porque a aposta que a gente resolveu fazer é uma aposta mais segura. Vai ser o Vinícius do Goiás, que não é um cara tão visado pelos cartoleiros, mas joga contra o Vasco. O Vasco é um time que costuma perder esses jogos quando ele precisa ganhar. A torcida do Cruz Maltino fica revoltada com isso, que o time costuma pipocar nos momentos que mais precisa. E o Vinícius, jogando dentro de casa, ele é um cara muito bom, um cara absurdo. Até peguei um dado aqui para mostrar para vocês que nos últimos 5 jogos que ele fez na Serrinha, a média do Vinícius é de 8,6 pontos. Sendo que a pior pontuação que ele fez foi no jogo contra o Fluminense, na 14ª rodada, quando ele fez 4,2 pontos. Já fez bastante gol em casa, já deu assistência, é um cara decisivo, um cara com uma média alta, e se o Goiás fizer gol no Vasco, tem muita chance de ter saído pelos pés do Vinícius. O último atacante que eu vou indicar para vocês é o Wesley do Palmeiras. Ele é um cara que costuma pontuar bem sem dar assistência, sem fazer gol, e o Atlético Mineiro não tá tão bem fora de casa, apesar de ser um time que tá jogando bem esse ano. Pode tomar gol do Palmeiras, acho que o Wesley tem jogado bem, tem feito boas partidas, boas atuações. Eu apostaria no Wesley também, apesar de achar que tem outras opções com maior poder de decisão do que ele, tá certo? Técnico essa rodada tá meio difícil de escalar, porque eu não vejo nenhum técnico com muita chance de SG, nenhum time muito favorito na rodada, e é justamente por isso que a gente não dobrou ou triplicou ninguém na defesa. Muita gente está apostando no Domenech Torrent, do Flamengo. Eu não vou apostar nele aqui, porque eu acho que o Flamengo pode tomar gol. Eu não tenho tanta certeza no Flamengo contra o São Paulo, tanto é que a gente só escalou o Pedro nessa rodada. Meu técnico vai ser o Eduardo Cudê, do Inter. Acho que o Inter pode ganhar do Corinthians, o Corinthians está fragilizado, perdeu para o América Mineiro da Série B durante a semana na Copa do Brasil. O Inter poupou os titulares, acho que pode sair com o SG, acho que deve ganhar do Corinthians. Então o Eduardo Cudê vai ser o nosso técnico para essa rodada. Agora, pulando para os capitães, dessa vez a gente não vai te indicar 3 nomes, vou te indicar 2 nomes só, porque eu acho que o capitão ele tem que passar muito por esses 2 nessa rodada, que são Marinho e Thiago Galhardo. Não tem muito segredo para capitão, os 2 são os jogadores com as maiores médias do Cartola esse ano, eles vêm pontuando bem sem decisão e também têm sido muito decisivos. Nessa rodada eu vou apostar no Marinho justamente pelo fato dele ser... depender ainda menos de decisão do que o Thiago Galhardo. O Marinho sofre muita falta, finaliza muito no gol, e eu acredito que assim como foi o jogo do Sport contra o Atlético Mineiro, eu acho que o Marinho, o Santos ele vai dominar totalmente a partida. Acho que o Bahia vai esperar, vai ficar retraído, vai ficar na defesa, e assim como foi pro Keno nesse jogo, vai ter muitas oportunidades para o Marinho fazer o gol. Espero que ele não as perca, assim como o Keno fez. Então o Marinho vai ser o dono aqui da nossa faixa de capitão nessa rodada, beleza? Bom, gente, assim ficou o nosso time para a 19ª rodada do Cartola. Tô confiante, fizemos algumas apostas, principalmente o Patrick, o Vinícius, talvez um pouquinho o Giovanni Augusto, mas de resto tentamos seguir aqueles jogadores que têm médias mais altas para a gente conseguir a nossa regularidade tão sonhada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que as dicas te ajudem. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo para vocês com alguma estatística, algum dado, alguma opinião, o que seja, tá certo? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, aquele abraço.